Mergulha, porque se Deus tiver que derramar um crescimento sobre esse lugar, você vai participar desse crescimento. Em nome de Jesus. Enquanto eu estou saudando a igreja, irmãos, abre um texto extremamente conhecido, que é em Mateus 25. Mateus 25, que é a água bonita para mim, meu Deus do céu, agora ela está vendo. O negócio está ficando, o crescimento está. Aleluia. Feliz, irmão, de ver vocês muito animados mesmo, para tatear nessa leveza. Mateus 25, a gente vai trabalhar um texto que é muito conhecido mesmo, e a gente vai ler todo o contexto do verso 1 ao 13. Maravilha. Então, eu vou ler na minha versão aqui, King James atualizada. Então, vai ter algumas coisinhas que, dependendo da sua Bíblia, vai estar um pouquinho diferente, mas você acompanha aí. Acompanha, tiver caneta, sublinha, anota, para que o Espírito Santo nos comunique tudo que ele tem para falar no nosso coração. Mateus 25 vai dizer o seguinte: portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram o óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo com vasilhas junto às suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: eis que vem o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram se preparar e preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dizendo: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para a compra, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Contudo, ele respondeu: com certeza vos afirmo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, nem tampouco a hora em que o Filho do Homem chegar. Meu Deus. Vamos fazer mais uma oração? Aleluia. Ó Deus, que maravilha! Jesus amado, o teu nome santo tem poder sobre nossa vida, sobre nossa casa, aleluia, sobre a igreja, sobre a nossa história, sobre a nossa jornada e sobre todas as nações. Jesus, o teu nome santo tem poder para fazer tudo e para poder se manifestar por todos. Mas Deus, sabemos que esse último tempo é um tempo terrível, mas a esperança do Senhor está em nós. Maravilha. A esperança por meio do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, por meio da tua ressurreição e pela expectativa do teu retorno. Mas Jesus, enquanto estamos aqui, carecemos poderosamente da tua graça e misericórdia, nos auxiliando a caminhar nesta jornada. Então, Senhor meu Deus, esta noite é mais uma noite que precisamos do teu alimento, mais uma noite que precisamos da manifestação do teu Espírito Santo por meio da palavra. Deus, para que possamos estar totalmente revestidos, preparados, capacitados, habilitados para este último tempo. Deus, que o Senhor venha nos encher da tua presença e da tua palavra nesta noite. Deus, rompe esse céu e destrói todo o
trevas está tentando colocar contra esse mundo, contra esta noite, contra esta palavra, tudo aquilo, meu Deus, que tenta capturar, Senhor, meu Deus, a nossa mente, caia por terra agora, em nome de Jesus. Bate retirada em nome de Jesus. Toda opressão que tenta cercar essa casa, toda opressão que tenta cercar essa igreja, toda distração, toda seta maligna, caia por terra em nome de Jesus agora. E venha a tua glória, Espírito Santo de Deus, a tua graça, ó Deus, não somente inundando essa palavra, mas inundando o nosso coração e a nossa mente, Deus, para que possamos absorver tudo que o Senhor tem para falar, para que possamos sentir a tua presença na pregação, para que possamos adorar o Senhor no meio da pregação, para que a nossa alma se envolva com a tua palavra, para que o nosso espírito te adore, Jesus amado. Não basta vir só para ouvir uma palavra, Deus, essa palavra tem que gerar adoração na nossa alma, tem que gerar envolvimento, intimidade com o Senhor. Deus, que venha o poder do teu Espírito capacitando-nos para esta intimidade, para que nesta noite a pregação venha trazer renovo espiritual, renovo nas emoções, renovo na saúde, renovo na jornada. Deus, nós precisamos de um renovo poderoso para que venha, meu Deus, um momento profundo de intimidade com o noivo nesses últimos dias. Deus, assim, meu Deus, eu entrego esse momento da palavra em tuas mãos. Eu repreendo toda trava está repreendida em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos desfrutar da tua glória, vamos desfrutar do teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, o que acontece, né? Isso aqui é um texto extremamente conhecido, muito pregado e muito rico. Texto riquíssimo. E esse texto já foi explorado de algumas maneiras que normalmente tem um toque de exortação, um toque de puxão de orelha, mas no fim a maioria trabalha esse texto para uma jornada de triunfo. Contudo, eu vou trabalhar esse texto hoje tentando ligá-lo ao contexto no qual ele veio sendo desencadeado. E uma das coisas que a gente tem que aprender nesses últimos dias foi algo que eu li no livro do John B. Wilder. É um livreto que hoje é uma raridade, não se acha mais, não é? É muito antigo, já da década de 80, que se chama O Jovem Pastor. E ele relata uma experiência dele, que aquilo comunicou com o meu coração de forma profunda. E a partir de então eu vou estar transmitindo para as igrejas. Que ele vai dizer que o maior desafio do pregador, do pastor, do evangelista, que é ministro da palavra, é pregar os sermões evangelísticos. E o que são sermões evangelísticos? São sermões que falam unicamente da salvação de Jesus. Porque esses sermões, eles acabam não indo de encontro com a expectativa do coração das pessoas, que não é propriamente saber sobre Jesus e a sua salvação em si, mas é a expectativa de receber apenas as bênçãos, as vitórias, sair do tempo de tribulação, ter os seus problemas resolvidos, ter as suas questões sanadas. Então, quando temos uma pregação que envolve o tema principal, que é salvífico, que é o tema da salvação de Jesus, que é falar principalmente da sua morte e ressurreição e da sua vida, por muitas das vezes o ambiente pode momentaneamente mudar, pois há uma batalha que tenta capturar esse
esse principal sermão dos nossos corações. Então, todas as vezes nós temos que redobrar nossa atenção, porque são os sermões centrais mais importantes para a nossa jornada de vida. E Jesus, quando vai trazer essa parábola, ele vai trabalhar essa parte que nós podemos chamar de conclusão de um sermão salvífico. Que Jesus vai falar especificamente da sua própria vida, a sua segunda vida. Mas para Jesus começar a falar sobre isso, essa parábola faz parte de um longo sermão que Jesus vai começar no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, a partir do verso 3, ele está no Monte das Oliveiras com os discípulos e está começando uma série de sermão que nós podemos chamar de sermão escatológico ou sermão dos últimos dias. Só que, antes de Jesus chegar no Monte das Oliveiras, ele faz uma seguinte introdução no capítulo 24, a partir do verso 1 e 2. Ele vai sair do templo de Jerusalém, e ele vai, na medida que ele sai do templo, ele chama a atenção dos discípulos e diz: vocês estão vendo estas coisas? E aponta para o templo. Os discípulos, obviamente, devem ter sinalizado: sim, a gente está vendo. Pois bem, eu vos afirmo em verdade vos digo que não vai sobrar pedra sobre pedra, pois tudo será destruído. Olha como é que ele vai começar a introduzir o sermão. Quando Jesus está falando que aquilo vai acontecer, a gente inicialmente entende que está apontando para o ano 70, que é quando o templo de Jerusalém é destruído. E se você for antenado nas notícias do mundo, não precisa ser teólogo para isso, você vai notar que até hoje esse templo de Jerusalém não está em Jerusalém. Então foi destruído. E você vê nas notícias, você vê que Israel ainda não tem um templo que foi reconstruído a partir do pós-exílio da Babilônia, que começou a ser construído por Zorobabel, que vê isso em Esdras, em Ageu, Zacarias. Quando Jesus fala isso, ele não está falando apenas da destruição, mas ele está querendo unir isso a um sermão escatológico, querendo trazer para os discípulos. Não tem essa destruição que vai acontecer. Eles poderiam dizer: tem. Aí ele ia continuar: pois bem, isso é só uma introdução de uma série de catástrofes que vão ser desencadeadas nos últimos dias. A destruição do templo não é a questão principal, mas é um sinal de introdução a uma série de sinais, de desgraças, catástrofes que fazem parte dos últimos dias. Isso aí. E agora ele vai ao Monte das Oliveiras e parece que vai seguir uma linha de sermão que aparentemente tem uma linha cronológica. Parece que tem uma etapa a ser seguida. Parece que tem um começo, um meio e um fim, mas tudo panoramicamente ajustado por Jesus. Jesus não dá detalhes, mas ele traz o suficiente em um panorama. E ele vai começar a dizer: nos últimos dias vai acontecer o clássico beabá que a gente conhece, mas ele vai dizer: vai ter tremores, terremotos, vai ter guerras, rumores de guerras, pestilência, fome. Mas aí os discípulos, eles poderiam chegar para Jesus e dizer: olha só, Jesus, espera só um pouquinho que o Senhor está falando. O que o Senhor está dizendo já acontece há muito tempo. Israel já passa por fome, só tem que multiplicar pão para poder suprir os pobres. Terremoto a gente já viu aí. Jerusalém também é marcado por alguns escombros, não só por causa de guerra, mas por terremotos. A gente já vê guerras e rumores de guerra. Moisés, lá no deserto, já estava guerreando contra os amalequitas, já tem guerra há muito tempo. Então, como que isso
pode ser um sinal se isso já acontece antes do Senhor ter encarnado. Aí Jesus responderia: esses eventos dos quais eu estou falando não são eventos repetidos do passado. Mas o que eu estou querendo dizer é que nos últimos dias, o que vocês conhecem de fome, o que vocês conhecem de guerra, o que vocês conhecem de peste, vai ganhar uma proporção muito maior que vocês jamais viram. Será potencializado no que se refere a terremoto, no que se refere a guerra, no que se refere a rumores de guerra. Vocês, discípulos, já viram guerras entre algumas nações, mas vocês nem imaginam que vai haver uma guerra mundial. É, Deus. Vocês nem imaginam que essa guerra mundial vai se repetir poucos anos depois. Vocês podem ter sofrido contágios de enfermidade, mas vocês não imaginam que vai ter uma peste que vai contaminar toda a Europa. Vocês não imaginam que vai ter uma pandemia que vai pegar todo mundo. Vocês não imaginam que vai ter doenças que o avanço da medicina não vai conseguir resolver. É, Deus. É disso que Jesus está falando. Quando ele fala que vai acontecer terremoto, ele está dizendo que tem lugares que não existe a possibilidade de ter terremoto, mas o mundo, pela catástrofe do pecado, ele vai sofrer danos a ponto de lugares que não tem terremoto vão começar a acontecer. Porque os danos dos últimos dias vão ganhar uma proporção muito maior jamais vista. Mas ainda não é o fim. E Jesus continua. Nos últimos dias se levantarão falsos profetas, e a multiplicação da maldade acontecerá, e o amor de muitos vai se esfriar. É, Deus. Aí ele chega num ponto extremamente interessante. É o verso 14 do Mateus 24. Ele vai dizer: porém, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Jesus não está dizendo, de repente alguns lugares vão ser pregados. Se vocês orarem, o evangelho vai chegar. Se possível for, o evangelho vai acontecer. Ele não está dando possibilidade, ele está dando uma certeza irrevogável. O evangelho, por mais que os danos aconteçam nos últimos tempos, ele vai avançar triunfante, sem retrocesso, invicto, poderoso, e nada poderá retroceder. Aleluia! E quem quiser receber esses últimos dias de dano, receberá vida, restauração, virtude, para ultrapassar esses danos dos últimos dias. Eu creio. Porque ele não pode ser pregado, ele será pregado. E se a gente for botar na ponta do lápis, o evangelho de Cristo já foi pregado em todo mundo habitado. É verdade. Todas as pessoas no século XXI sabem quem é Jesus? Não, mas no mundo habitado já foi pregado. Porque Jesus ele quer colocar algo central no sermão escatológico, que muitos passam despercebidos. O sermão escatológico de Jesus está colocando os sinais como centro. E preste atenção nisso, que isso vai ser útil para toda a tua jornada de leitura bíblica. Jesus não está colocando os sinais de terremoto, de fome, de peste como centro. O sinal central da vida de Jesus é o sermão do verso 14. E o evangelho será pregado em todo mundo habitado, e aí chegará o fim. Então os demais sinais, eles só acompanham o sinal central. Então se nós agora temos que entender o que é o último dia. O que é o último dia? Porque a gente pode cair na cilada de pensar: o último dia, é quando chegar o anticristo, é quando chegar a transfiguração. Não. Jesus está falando nessa parte até onde eu cheguei, no verso 14, que é o princípio das dores. Mas o princípio das dores já é os últimos dias. Porque quando começou os últimos dias? Essa é uma pergunta até de poderia até cair no seminário. Quando que começou os últimos dias? Joel, capítulo de número 2, verso 21.
vai dizer: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando que o espírito foi derramado sobre toda a carne? Em Atos capítulo 2. Quando que aconteceu Atos capítulo 2? Há 2000 anos atrás. Então nos últimos dias já começou, quando Jesus ressuscitou e liberou seu espírito para cada um de nós. Aleluia! Já começou nos últimos dias. E se começou há 2000 anos atrás, quão perto estamos da meia-noite? Rebalabassuriandelelelehai. Quão perto estamos do ponteiro, do relógio findar o seu trabalho? Então, quando nós ouvimos, Jesus já estava falando no sermão do Monte das Oliveiras, de urgência. E se era urgente há 2000 anos atrás, imagina em 2025. Pois aqui pode estar falando de princípio das dores, e a gente está tendo uma ideia de ação cronológica, mas os detalhes acontecem dinamicamente. E a gente vai ver isso agora. Porque após o evangelho ser pregado em todo o habitat, Jesus vai dizer que logo em seguida chegará o filho da desolação, o anticristo. E a partir daí vai vir a grande tribulação. E esta grande tribulação é algo tão terrível que Jesus quer mostrar que aquilo que estava ruim vai ficar pior. E a maldade, a catástrofe, o dano vai chegar no ápice, vai chegar no topo do seu exercício. De modo que Jesus vai dizer que tribulação como esta nunca teve e jamais terá outra. É, Deus. É um evento único. Mas aí ele vai trazer uma palavra de esperança, dizendo: mas naqueles dias o tempo será abreviado por causa dos eleitos. Porque se não fosse abreviado, nenhuma carne suportaria. É, Deus. Aí eu disse que as coisas acontecem dinamicamente. Agora vamos parar para pensar na dinâmica dos acontecimentos. Você acha que o tempo vai ser abreviado? Ou você acha que o tempo já está abreviado? Parece que foi ontem que o Lula retornou. E ano que vem já é eleição. É verdade. Parece que foi ontem que foi 2022. Amanhã é 2026. Quem estava com 30, ano que vem está com 34. É, Deus. Quem estava com 56, vai estar com 60. Meu Deus. Olha aí, Ô Pai. Mas parece que o aniversário de 56 foi ontem. Parece que a igreja, o pastor Leonia, assumiu aqui em 2019. Dezembro de 19. E parece que 2019 foi ontem. Mas estamos indo para 2026, o tempo já foi abreviado. E essa abreviação do tempo já é uma preparação para a última hora. A última hora já está batendo na nossa porta. Xaralabacantaralabás. O tempo já está abreviado. E essa abreviação do tempo vai ser que é por causa dos eleitos. Ou seja, ainda que nós compreendamos que a segunda minha linha de raciocínio escatológica, o arrebatamento que nós vamos trabalhar aqui no texto, é um evento que vai, na nossa linha pré-tribulacionista, vai acontecer em duas etapas. E essa primeira etapa é só um anúncio, onde de repente dois estarão no campo e um vai ficar e o outro vai subir. Isso não está falando de margem de 50% vai ficar e 50% vai sair. Isso é só uma ilustração de que uns estarão na condição de vigilância, de uma profundidade de intimidade com Deus, e outros estarão despercebidos com os seus próprios afazeres, com sua própria vontade, com seu próprio interesse, e quando vê, já sumiu o irmão que ele pensava que estava no mesmo nível que ele. Tribulação, problemas, perseguições, mas vai ter um tempo curto. E
Jesus vai dizer que imediatamente após esse tempo de tribulação haverá sinais do céu. Sinais, a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão. Isso pode ser tanto um sinal literal como um sinal tipológico para mostrar algumas coisas relacionadas ao que acontecerá no mundo. Mas esses sinais vão ser para a vinda do Senhor. São os últimos sinais que de repente Jesus virá como um ladrão. Mas aí tem algo interessante. Agora vamos redobrar nossa atenção para a gente mergulhar no 25. Jesus de repente ele para de falar dos acontecimentos futuros. E quando ele chega aqui em Mateus, capítulo 24, verso 32, ele sai dos acontecimentos futuros. E ainda que ele fale de algo futuro aqui, no verso 32, mas ele quer falar de algo progressivo, ou seja, para os discípulos saírem da visão futura e ficar agora com a visão presente. É como se Jesus estivesse dizendo: agora que vocês têm ideia do que acontecerá no futuro, dos sinais do futuro, não fiquem desapercebidos dos sinais do hoje. É, Deus. Dos sinais do agora. Porque não adianta você pensar no que vai acontecer sem notar o que está acontecendo. E ele vai falar da figueira. Quando a figueira voltar a brotar, as suas folhas começarem a brotar, saber que está próximo do verão. E está falando de estações: primavera, verão, outono e inverno. E Jesus vai falar no verso de número, isso aqui é um insight que eu vou complementar aqui agora. Que ele vai dizer no verso de número 19, se não me engano, verso 18. Aqui, ó. Verso de número 20, capítulo 24. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem o sábado. Jesus usa as estações do ano como um tipo de instrução para mostrar que os sinais estão só declarando a estação da última vinda. Quando a figueira brotar, é o verão, é época de colheita. O outono, a colheita já vai se findando, é tempo da terra ser preparada para o inverno rigoroso. E se a gente for botar na ponta do lápis, uns falam que a figueira brotando é Israel em 1948. Outros podem interpretar que o verão é a descida do Pentecostes em Atos 2. Sendo Atos 2 ou Israel em 1948, voltando a ser a nação, o verão já começou e de repente já acabou. É, Deus. De repente está no outono. Porque Deus está ensinando os discípulos para que por meio desta palavra nós venhamos aprender. Fiquem atentos àquilo que vai acontecer lá na frente, mas não fiquem despercebidos com o sinal do hoje, com o sinal do agora. Não fiquem despercebidos com os sinais presentes, porque eles vão nos preparar para poder ir para o encontro com o último sinal. Aí quando ele termina de trazer o povo para o presente, a gente pula diretamente para o verso de número 42, que aqui vai começar uma série de parábolas. Ele vai ter 6 parábolas, contando com a parábola de Marcos, capítulo de número 13, que é a parábola do cordeiro. Aqui nós temos 5, mais a parábola do cordeiro em Marcos 13, verso 33 ao 37, se eu não me engano. Vão ser 6 parábolas, que são as parábolas do fim. São as parábolas dos últimos dias. E o que ele quer fazer agora com essas 6 parábolas? Depois de falar dos sinais futuros e de chamar a atenção do sinal presente. Agora ele quer chamar a atenção dos discípulos e a nossa para olharmos para os nossos sinais individuais. Porque Jesus está dizendo: não adianta saber que Jesus vai voltar, que vai ter sinal disso, sinal daquilo, e não prestar atenção no sinal da sua fé, no sinal da sua posição, no sinal da sua postura, no sinal do seu comprometimento, no sinal do seu culto, no sinal da sua adoração, porque pode ter todos os sinais que você olhar. Está acontecendo isso, está acontecendo
maravilha! Fala, Deus! É isso que Jesus vai falar para pessoa agora, para responsabilidades individuais. Pai. E essas 6 parábolas vão servir para isso. A parábola que a gente já encontra aqui, no verso 42 e 43, é a parábola do pai de família. Uma responsabilidade individual. Só que aí ele faz uma interseção, uma intersecção, ou seja, uma pausa no verso 44 para falar algo central de todas as parábolas, que foi citado até pelo pastor Noé. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento que menos espera. Esse verso 44 é central para todas as parábolas, porque Jesus agora quer dizer o seguinte: todos os sinais que eu disse, não vos compete tentar adivinhar quando que Jesus vai voltar. Porque Jesus até diz, né, aqui no verso de número 37, né, que o verso de número 37 para frente vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, nem o filho sabe. Isso Jesus fala na condição humana. Porque Jesus, quando ressuscita, ele sabe, porque ele está pleno. Mas aí os discípulos vão perguntar para Jesus de novo. O discípulo é teimoso. Vai chegar para Jesus no capítulo 1 de Atos e vai dizer: quando será a restauração de Israel? Ao que Jesus fala? Ele não fala novamente o filho do homem sabe, mas ele fala assim: não vos compete saber. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sei o dia que eu vou voltar, mas não vos compete saber. O que vos compete? Receber poder para ser testemunha. É, Deus. Receber poder para as suas responsabilidades individuais, para o seu comprometimento individual, para os seus sinais individuais, para o seu desempenho individual em relação ao tempo do fim. Então Jesus, agora que ele fala isso, ele está querendo mostrar com as demais parábolas: não adivinhe e nem tente adivinhar o dia do retorno. Isso. Mas não subestime o tempo da ausência. Meu Deus. Não tente adivinhar se Jesus vai voltar amanhã, se vai voltar na nossa geração, se vai voltar na geração do filho, do neto, do bisneto. Mas não subestime o seu tempo de retorno. É, Deus. Não subestima o fato de você ouvir desde criança que Jesus vai voltar e ele não voltou. Isso. Porque de repente ele pode chegar. É, Pai. Aí quando Jesus fala isso, ele já vai para a próxima parábola, mostrando o cenário de alguém que subestimou o tempo de ausência, que é a parábola do servo bom e do servo mau, mostrando que o Senhor confiou coisas a 2 servos, mas um não quis adivinhar o tempo, mas se manteve discernindo o tempo. E como que ele discerniu? Eu não sei que dia que o meu Senhor vai voltar, mas vou continuar trabalhando, vou continuar sendo fiel, vou continuar fazendo, vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar adorando, vou continuar sendo temente, vou continuar me arrependendo, vou continuar fazendo a obra de Deus, vou continuar jejuando, vou continuar lendo a palavra, vou continuar fazendo aquilo que Ele me ordenou. Aleluia! Mas o outro subestimou a ausência do tempo. Desse jeito. Porque no verso 48 ele já vai dizer: o meu Senhor está demorando muito. Isso. E logo em seguida já vai dizer: e ele começou a fazer o quê? As satisfações da sua carne. Começou a maltratar os seus conservos, a beber, e outras, se fôssemos ilustrar nos dias de hoje, a xingar, a se espiar, a fazer o que bem entende, e o seu caráter começou a ser expresso, e de repente, se ele fosse um crente do século XXI, ele ia dizer: Deus sabe de todas as coisas, na última hora ele pode me salvar. Mas de repente o Senhor da parábola chegou. Aralabacantaralabás. Do nada. Desse jeito. Enquanto o servo bom estava dizendo: ele não chegou, mas está tudo pronto. Eu não sei se ele vai voltar agora.
Vamos supor que o servo meia-dia, são 10 horas da noite, mas o campo está roçado, a comida está posta, as pessoas estão servidas, e se ele não voltou até agora, se ele voltar pela madrugada, vai estar tudo pronto. E se ele não voltar na madrugada, amanhã eu faço tudo de novo. Porque se ele não voltou, a hora que ele voltar, ele vai me ver trabalhando, vai me ver fazendo, vai me ver dizendo, Isso! e ele vai me recompensar, porque o Senhor é justo, não somente para me confiar aquilo que eu tenho que fazer, mas para recompensar aquilo que foi feito. Isso! Maravilha! E o servo mau, quem sabe, né? Deus é, o meu Senhor é misericordioso, Ele vai me entender. Joga para fora, no meio das trevas, onde só tem lamento e ranger de dentes. Agora, quando a gente chega no capítulo 25, fica mais interessante ainda, porque é lógico, eu apliquei aqui rapidamente a palavra do servo normal de uma maneira muito panorâmica. Mas o contexto aqui, Jesus também está querendo falar especificamente, ainda que ele abrange para muitas outras áreas, mas ele quer falar especificamente para líderes. Porque é expresso a partir do momento em que o verso 49 diz que ele maltratou os conservos, ou seja, Jesus está falando de alguém que recebeu autoridade para liderar na ausência do Senhor, e esses líderes, específico, o líder, o servo mau, não trouxe os benefícios da liderança para exercer sua função, mas para poder se satisfazer as suas vontades. A gente vê isso nas igrejas por aí. Líderes que são servos maus. Mas Jesus vai chegar de repente. Deus. Desse jeito. E pode estar nadando no dinheiro. Pode estar chamando os falsos profetas dos sinais do princípio das dores. Mas de repente ele vai chegar e vai falar: você? Eita! Mas aquele ali, da igreja pequenininha, aonde tinha um povo barulhento, esses aí, eu vou dizer, pode vir para Sião, porque muitos vão perguntar: aonde está o povo daquele servo bom que estava trabalhando todo dia? Foi-se embora para Alacandaralabás. Só que Jesus agora vai puxar o negócio para poder para um outro nível de servo. Agora não é para líderes e nem para quem tem líder, mas agora é para a individualidade de todo cristão. E aqui é o bicho pega, porque ele vai falar que tem um casamento. E casamento, por mais que hoje tenha sido desvalorizado, porque também o casamento desvalorizado é um dos sinais dos últimos dias, porque nos últimos dias serão como Noé, no tempo de Noé, casarão e dar-se-ão em casamento. Mas na época de Jesus, o casamento era um grande evento. Grande evento. As bodas de Caná e João hoje já mostram 7 dias de festa. Tem noção de você ir para o casamento de 7 dias? Deixando a vida fica meia hora no casamento, está doido para chegar a criança. Mas naquela época era 7. Mas era 7 de festa, era um grande evento, grande. Então Jesus está mostrando que, da mesma maneira que o casamento é um símbolo de aliança, é um símbolo de comprometimento, é um símbolo de fidelidade, também está dizendo que o casamento é um grande evento. E a vida de Jesus é um casamento, é um compromisso, é um comprometimento, é uma fidelidade, é uma aliança perpétua, e será um grande evento de conclusão. Então, quando Jesus voltar, para fazer um parênteses aqui, você não está participando de um evento religioso, você está participando de um grande evento. Glória a Deus. Nós estamos no noivado. E Jesus vai mostrar, vocês vão estar no noivado. Só que o interessante é que não aparece a noiva aqui no texto. Não tem noiva no texto. Tem uma palavra,
Talvez eu acho que tenha a palavra noiva, não sei, mas não vejo noiva aqui no texto. E por que não tem noiva no texto? Jesus está falando de um casamento. Tem noivo, tem virgens, mas não tem noiva. Por que Jesus ausenta esse elemento de noiva na parábola? Porque noiva fala de corpo de Cristo. Noiva fala da igreja. Então Jesus não vai buscar noivas. Jesus vai buscar a noiva. Isso. É uma só. Aleluia. Então nós, como corpo de Cristo, nós aqui somos uma comunidade que faz parte do corpo. E quando Jesus voltar, nós e os demais irmãos, como um único povo, será uma noiva só. Aleluia. Mas Jesus não quer tratar sobre a responsabilidade da comunidade. Jesus quer trabalhar sobre a responsabilidade individual. Então ele vai usar virgens. Porque as virgens, elas fazem um trabalho de conexão entre prestar o serviço para a noiva e prestar o serviço para o noivo. Pai. E quem se encaixa nisso? Eu e você. Amém. Maravilha. Deus. Nós somos as virgens. Agora, qual é a ponte que liga a virgem entre a noiva e o noivo? É o compromisso. Maravilha. É o comprometimento daquilo que ela foi designada para fazer. E você vai ver que o compromisso já começa na seguinte questão do versículo 1. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, ou algumas versões pegaram as suas lâmpadas. Pegar a lâmpada é um compromisso tríplice. Quando você nasceu de novo, na sua confissão de fé em Cristo, dizendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que você se arrepende dos seus pecados, que reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário ao terceiro dia ressuscitou e foi para o batismo das águas, esse novo nascimento é uma nova roupagem de você é virgem. Aleluia. Porque qual é o sinônimo de virgem? É o sinônimo de algo que não teve relação com nada, mas que se guarda. Então, se você está em Cristo, você está na condição de imaculado. Aleluia. E não pode ter relação com outra coisa. Não pode ter relação com o mundo. Não pode ter relação com outros artifícios, a não ser se guardar para prestar serviço para a noiva e prestar serviço para o noivo. Glória a Deus. Por isso que a lâmpada é um compromisso tríplice. É um compromisso com a noiva, é um compromisso com o noivo, é um compromisso consigo mesmo. Pai. E eu tenho uma boa notícia para uns e uma má notícia para outros. Quando você se entrega para Jesus, uma lâmpada é confiada em você. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Porque essa lâmpada é a identificação do que você é. A lâmpada está identificando se você está prestando. Somente poderia ter a lâmpada as virgens. Não está aqui que foram no mercado, que fizeram uma entrevista, uma seletiva, para poder ver quem está apto para poder iluminar o caminho. Mas está dizendo categoricamente são virgens. Somente essa classe de pessoas podem obter a lâmpada. Porque a lâmpada vai identificar que você presta, que você tem um compromisso com a igreja, que você representa a igreja e que você também tem um compromisso com o noivo. Você tem um compromisso na expectativa do noivo. Você tem um compromisso consigo mesmo, que é com o seu chamado, um compromisso com o seu ministério, um compromisso com a sua vida devocional, um compromisso com a unção que foi derramada sobre você, um compromisso consigo mesmo dentro da prestação do culto. Aleluia. E vai dizer que elas pegaram esse compromisso tríplice, pegaram essa lâmpada de identificação
e saíram. Elas saíram. Aí, na medida que elas saem, essa saída Jesus já estava dizendo. Essa saída representa tipologicamente o hiato do tempo que é entre Jesus ser assunto aos céus e a segunda vinda de Jesus. Aleluia. Então, quando ele está dizendo que elas saíram, ele está querendo dizer para nós: vocês são as virgens que carregarão a lâmpada, e vocês sairão no momento em que eu estiver ausente, mas vocês terão que permanecer nessa saída que parece que não terá fim, mas terá o fim, com a mesma chama do começo, com a mesma intensidade do começo, com o mesmo nível do começo. Mas aí Jesus parece já dar um spoiler aqui do que está para acontecer com essas virgens que levaram a sua lâmpada, que levaram o seu compromisso, que tiveram na sua mão as suas responsabilidades. Ele já vai dizer que tem 2 tipos de virgens aqui nesse grupo de 10. Mas olha que interessante, um negócio que me chamou a atenção. Todas são virgens. Já entendemos uma parte da razão. Agora teve outra que me chamou a atenção. Outra parte. Porque a parábola anterior tem um contraste muito forte do servo bom e do servo mau. A parábola anterior mostra que o contraste está na moral daquele homem, que um tinha um senso de moralidade, de fidelidade, de compromisso, o outro era mau caráter, sujo, só esperou o Senhor sair para poder expressar o seu mau caratismo. Mas aqui nessa parábola a gente não tem Jesus condenando a posição moral dessas virgens. Aparentemente são todas do mesmo nível, são todas pessoas santas, todas pessoas que frequentam o culto, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão no culto. Se o pastor pedir para dobrar o joelho, não tem nenhuma rebelde aqui que vai falar: não, o joelho não funciona, todas iriam dobrar o joelho. Se o pastor chegasse e falasse: agora todos vamos sentar e escutar a palavra por 2 horas, não ia ter nenhuma dessas 10 dizendo: 2 horas escutando a palavra, não funciona, não. Essas 10 estariam escutando a palavra, estariam uma missa de missas, mas teve uma coisa que determinou a diferença delas. E essa diferença não é moral, essa diferença é espiritual. Meu Deus. É forte, Jesus. Porque Jesus está dizendo que é possível você se perder tendo uma grande responsabilidade, grandes poderes confiados, no caso dos líderes, do servo bom e do servo mau. Mas também é possível você se perder, você perder o tempo da chegada, você ficar para trás, você ficar na escuridão da noite na qual saiu, numa santidade paliativa. Desse jeito. O que seria uma santidade paliativa? Anda como virgem, chega no culto, ora como uma virgem, canta como uma virgem, mas não deu o azeite da virgem. Meu Deus. É, Pai. O azeite foi embora. Jesus. Acabou o azeite. Ou seja, existem pessoas que vão para o culto e têm a aparência de virgem, mas Jesus diz que o que define a condição da virgem não é o seu comportamento, mas é o exercício do seu comportamento. Desse jeito, meu Pai. Porque é possível eu chegar aqui no culto, pregar com essa eloquência toda e eu não ter um azeite dentro de mim. Isso. É possível orar por você e não ter um azeite dentro de mim. É possível eu chegar na igreja, ter um culto, orar de joelho, mas não ter um azeite dentro de mim. Porque eu tenho a aparência da virgem, mas eu não tenho a essência que foi confiada à virgem. Maravilha, Jesus. Que palavra, meu Pai. E Aleluia. quantas pessoas não estão assim, irmãos? São virgens no automático. Sendo que a virgem que tem a reserva, ela não precisa
Isso. Ele é humilde, pronto. Maravilha. Quem é santo não precisa falar que é santo. Ele é santo e acabou. Isso. Quem tem chamada não precisa falar que tem chamada. Ele tem a chamada e acabou. Quem tem unção não precisa falar que tem unção. Ele tem a unção e acabou. Isso. Desse jeito. Agora, quem não tem reserva, eu sou humilde. Não, eu prego muito. Eu tenho unção. Não, Deus me usa. Quando eu estou no negócio, Deus faz. Tem aparência, mas não tem a essência da Bíblia. Deus. E é interessante porque a lâmpada que foi confiada é uma lâmpada diferente da lâmpada de dentro de casa. A lâmpada de dentro de casa, ela tinha uma estrutura específica para uma função específica. A lâmpada que elas receberam era uma lâmpada diferente, porque era uma lâmpada para a jornada. Era uma lâmpada que tinha uma estrutura diferente. E ela já tinha que sair com recurso para poder emitir luz, porque elas já saíam perto do entardecer. Só que o brilho da lâmpada, ele é revelado a partir da estrutura da lâmpada, que tinha um pavio curvo e um reservatório pequeno. Então isso significa que a lâmpada, ela pode brilhar, mas a nossa individualidade com a lâmpada brilhando, ela tem uma dependência. Isso. Brilha, mas é dependente. Por quê? O reservatório é pequeno, o pavio é pequeno, e ele precisa de reposição com reserva na sua vida. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. A lâmpada está mostrando, a reposição só é possível debaixo da dependência da Virgem. Isso, Jesus. E quando a Virgem tola, as 5 tolas não levam essa reserva, a primeira coisa que elas estão dizendo é que a individualidade delas é independente. Aonde o nariz dela aponta é o caminho. Meu Deus. O que ela quiser fazer, ela faz. Ela pode seguir o cronograma, mas o cronograma tem que girar em torno do seu mundo, do seu querer. Porque se o noivo não voltar até o final do entardecer, eu vou voltar para minha casa, eu vou fazer os meus afazeres, e amanhã, quem sabe, eu vou de encontro novamente para ver se ele vai chegar. Mas aquelas que estavam levando o reservatório estavam deixando bem claro: eu posso ter o reservatório, eu posso ter a luz, eu posso ter o combustível, eu posso ter a chamada, eu posso ter o brilho, eu posso ter a luz, mas eu dependo de algo maior para essa luz continuar brilhando. Aleluia! Se eu viver por si só, essa luz se apaga rapidamente. Glória, glória, glória. Aleluia. Se a luz da nossa vida está apagando, é porque nós estamos deixando o reservatório embora, por causa de uma independência fútil. Sim, Deus. verdade. Uma independência que não vai nos trazer brilho na noite. E vai dizer que elas foram inconsequentes porque não levaram o óleo de reserva consigo. O óleo de reserva, a ausência não é só falta de dependência, mas é uma expressão de indiferença. Está indiferente em relação ao noivado. Está no noivado. Eu não estou falando que a gente está no noivado, não, a título de aplicação. A gente está no noivado real. O noivo já se comprometeu com a noiva quando ele morreu por ela, Isso. quando ele sangrou por ela, quando ele gemeu por ela, quando ele foi cuspido por ela, quando ele foi colocado no madeiro por ela, quando ele foi crucificado por ela, e quando ele ressuscitou. É uma expressão de que o compromisso está de pé. Aleluia. Maravilha, Jesus. E nós somos aqueles que fazem parte do noivado. O compromisso já foi feito. Isso mesmo. Aleluia. Só que você deixar a reserva de lado é a expressão da indiferença para o noivado. Você quer até participar da
festa, mas eu quero participar do compromisso do noivado. Isso. Irmão, isso aqui é potência. É, Deus. Porque a indiferença, ela gera falta de expectação. Isso. A indiferença não tem expectativa. Você está numa situação onde você tem um compromisso, você tem até uma festa para acontecer, mas você já está tarde, amanhã eu tenho que trabalhar. Indiferença. Você ganha um presente, abre o pacote, o iPhone. Nossa, o iPhone, mas você não vê se está funcionando, não abre a configuração, não ativa a câmera. Indiferença. Verdade. E essa indiferença representada nos últimos dias é a indiferença em relação primeiro ao compromisso tríplice. Indiferença com a noiva. O culto está bom? Glória a Deus. O culto está muito ruim. Fazer o quê? Não posso fazer nada, não posso fazer nada, cara. É, Deus. O pregador deu de tudo. Glória. Maravilha. O pregador falou nada. Gelado. Só falou besteira. Fazer o quê? É os últimos dias. Meu Jesus amado. Eu não adorei hoje porque eu estou com os meus problemas, Deus sabe dos meus problemas, eu não quero superar os meus problemas, eu não quero passar por cima dos meus obstáculos, é Deus que tem que resolver. A indiferença não se compromete com a noiva e joga tudo na culpa do noivo. Desse jeito. E a indiferença é individual. Não sente mais Deus, fazer o quê? Não tem mais unção, fazer o quê? Não tem mais oração, fazer o quê? Não sabe mais o que é jejuar, fazer o quê? Só fica no celular viciado, fazer o quê? Só tem problema, fazer o quê? É indiferença tríplice. Desse jeito, meu Jesus. E É. não tem expectativa. Porque quando vamos falar que Jesus vai voltar, quem tem de reserva vai falar, meu Deus, não vejo a hora. E quem não tem de reserva, não vejo a hora desse pregador acabar. É, Pai. Eu vim aqui para receber minha vitória. Eu vim aqui para poder receber uma palavra que vai resolver um problema meu. Se você tiver azeite de reserva, todos os seus problemas são resolvidos. Porque você resolver. O óleo que está contigo te capacita a resolver todos os seus problemas. Porque esse óleo é uma fonte que não é da tua lâmpada, é de uma fonte muito maior. Aleluia. Glória, glória, glória. É muita potência. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí a outra coisa extraordinária, vou caminhar para o final. Dudu e Josiel chegaram aqui que eu falei que eles iam estar com a gente. Amém. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Outra coisa que eu acho extraordinária nesse texto, Mateus 25, é que a indiferença é tão grande que o noivo da parábola, ele tem um noivado diferente de todos. Se alguém for marcar um casamento, eu e minha esposa, quando a gente foi casamento de crente, a gente namorou um mês, no segundo eu estava noivo casando. Casou 7 meses depois. Já ficamos noivos no segundo mês. Quando foi ficar, no segundo mês já estava noivo, a gente marcou nesse noivado, nesse compromisso, uma data. Por que a gente marcou uma data? Porque nós somos limitados, o nosso casamento é terreno, mas o casamento do noivo é um casamento diferente. Olha só. Onde ele não vai falar para a noiva o dia da data, ele vai falar confia. Eita. Maravilha. Oh, glória. Confia que a minha fidelidade é permanente. Meu Glória a Deus. Confia, Lindo, meu Pai. porque eu Aleluia. vou chegar e não vou tardar. Então a noiva, ela está na expectativa não de uma data, mas de uma confiança
olhassem para a noiva, elas iriam ver a noiva arrumada. Vamos colocar um exemplo na segunda-feira, ou na quinta-feira hoje. A noiva está pronta. A noite rompeu, amanheceu e o noivo não chegou. Sexta-feira. Se as virgens fossem olhar para a noiva, na sexta-feira, ela ia estar pronta. Passou a sexta-feira, chegou o sábado, o noivo não chegou. As virgens do sábado iam olhar para a noiva estava pronta. Porque a noiva da parábola é a expressão de que a noiva se permite renovar as suas vestes, a sua grinalda, a sua expectativa todos os dias, porque ela não está fundamentada numa data, mas está fundamentada na palavra de fidelidade de compromisso de Deus. Agora o problema é que se as virgens estão olhando para a noiva na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não chegou a noiva e a noiva permanece pronta, é a obrigação das virgens estar pronta, mesmo que o noivo ainda não tenha chegado. Isso. Porque na mesma medida que a noiva se renova, as virgens devem se renovar. Meu Deus. E o azeite de reserva é o azeite do renovo. Aleluia. É o azeite do renovo para a minha vida e para a sua vida. A noiva já está preparada, meu irmão. Você pode olhar os pais de igreja caindo aos pedaços no mundo espiritual, mas a noiva que Jesus aguarda já está pronta, já está adornada, já foi patrocinado pelo próprio noivo a joia, a aliança, já foi patrocinada a grinalda, o vestido, o banquete, os padrinhos, as madrinhas, está tudo já aguardando o noivo chegar. Aleluia. Mas as virgens, elas têm que estar no renovo. Porque se vamos unir a palavra das virgens com o contexto que é o fim dos tempos, a virgem que tem a reserva, ela vai enfrentar a fome desse mundo, vai enfrentar as pestes desse mundo, os terremotos desse mundo, vai enfrentar a perseguição desse mundo, mas ela vai permanecer de pé com a sua veste renovada. Agora quem não tem reserva, a primeira tempestade já derruba, a primeira adversidade já destrói, a primeira ameaça já desiste, a primeiro conflito já está jogando todos os seus instrumentos para o alto, dizendo que não dá mais, porque não tem a reserva. As virgens dos últimos dias somos nós. Mas aí tinha as prudentes. As prudentes estavam com azeite de reserva, dizendo: o noivo não chegou hoje, mas amanhã está de volta. Ou seja, o culto hoje foi bom, senti a paz de Deus, mas amanhã eu quero sentir de novo. Eu orei hoje, foi difícil, mas eu vou continuar orando. Eu jejuei, foi difícil, senti batalhas espirituais, senti conflito, mas eu vou continuar jejuando. Eu fui ler a palavra, a minha cabeça pendeu, fiquei com sono, fiquei com cansaço, não entendi nada, mas eu vou continuar lendo, vou continuar meditando. Eu fui para a igreja, não recebi minha glória, mas eu vou continuar frequentando, vou continuar indo, vou continuar recebendo. Eu fui para o culto, eu não recebi o dom do Espírito Santo, mas eu vou continuar buscando, porque eu sei que Ele pode me entregar, porque a minha vasilha está disponível para ser cheia. A sua vasilha está aí. Eu não sei se ela está cheia, eu não sei se ela está vazia, mas você tem que colocar disponível. Deus, enche a minha vasilha de azeite, porque eu vou romper essa noite, eu vou romper essa madrugada, triunfante, sabendo que se eu não vir, eu estou fiel. E se só chegar, eu continuo fiel contigo. Maravilha. É desse jeito, Jeová. Aleluia. Aí vai dizer o seguinte, verso número 5, o noivo demorou. Mas aí Jesus está dizendo isso porque o noivo demorou, o noivo demorou em relação à expectativa de quem? Jesus não está querendo dizer que o noivo se atrasou. Tem muitos comentaristas que vão apontar que o noivo se atrasou porque era hábito se atrasar de propósito, mas não é isso, tem nada a ver. Jesus não está querendo dizer que o noivo se atrasou, porque se ele está falando do noivo, ele está falando de si mesmo. E Jesus não atrasa. É forte. Jesus não se antecipa e Jesus não atrasa. Isso.
Jesus ele não vai chegar na sua vida antecipadamente e nem atrasado, ele chega no tempo dele, Aleluia. na hora dele. Então Jesus não está dizendo que atrasou, ele está dizendo que demorou, mas em relação à expectativa das virgens e da noiva, porque era costume ele chegar ao entardecer, mas entardeceu e ele não chegou. Aí nisso que começa a demora. Engraçado, era para o noivo ter chegado agora e não chegou. Estranho, vamos esperar mais 10 minutos. Não chegou. Aí alguém podia dizer, vai ali, ó, aproveita aquela barraca que está aberta e compra 2 litros de Coca-Cola. Vamos esperar. Engraçado, já são 7h30, não chegou. É, Deus. O noivo está atrasado. 8h30, 9h. Dudu já saiu da faculdade, até agora ele não chegou. Estranho. Aí vem o auge da tolice das 5. Olha isso aqui. E elas já não levaram reserva, porque elas estavam indiferentes na relação e pensaram, bom, até o entardecer chega. Então a chama que eu saí da noiva vai permanecer até ele chegar. Só que dá 5h30, dá 6 horas, dá 7 horas, dá 8 horas e nada do noivo chegar. E na mesma medida que o noivo não chega, as virgens não se mexem para poder buscar azeite. Elas poderiam ter que buscar azeite antes da meia-noite. Com certeza. Mas elas não vão buscar azeite mesmo sabendo que o noivo já passou no horário da expectativa delas e elas não vão buscar azeite. É, Deus. Eu aplico isso na nossa vida, é que as pessoas estão vendo que os sinais já aconteceram, o culto está acontecendo, nós vamos nos lugares de forma travadíssima. Só tem batalha espiritual, só tem morte, é pai matando filho, é filho matando pai, e ainda não se moveram para buscar reserva de azeite. É, Deus. Hoje seria um culto para você buscar a presença de Deus, se mergulhar e falar assim, Deus, eu preciso recuperar o combustível da minha vazia, é agora, é hoje, é nesse culto. Esse culto pode ser definitivo para a sua vida, pode ser definitivo para a sua história. É, Deus. Que vai dizer aqui que elas perderam a cabeça e dormiram. Perder a cabeça e dormir, a gente pode chamar de tempo da aprovação da fé. É quando a noite chega. Chegou a profundidade da noite. E agora? Agora você tem que contar com a luz que você tem e com a reserva que você possui, porque o sono vai pegar a todos. Jesus vai dizer que todas dormiram, todas foram provadas na fé. Não é só o pastor que vai ser provado na fé, não é só a pastora Sandra que vai ser provada na fé, não é só o evangelista Gabriel que vai ser provado na fé, todos seremos provados. É, Deus. E de repente vai vir um grito, à meia-noite, o noivo chegou. E é o grito de desespero para uns e o grito de esperança para outros. Meu Deus. De esperança porque quem está na reserva vai poder dizer, passei o tempo da aprovação da fé e valeu a pena esperar. Valeu a pena ficar com a reserva do azeite. Valeu a pena ficar com a candeia na mão. Valeu a pena ficar aqui esperando mesmo que já passou das 7, já passou das 8, já passou das 10. Valeu a pena porque ele foi fiel. Ele falou que ia chegar. Ele não chegou no horário que a gente pensou, mas ele foi fiel com a sua palavra. Ele está aqui e para o desespero de outras que vai olhar a sua candeia e vai ver a chama não é mais como a do começo. A chama não é mais a do começo. No começo ela saiu brilhante, todas saíram com chama da candeia, mas no final eram poucas que mantiveram a chama acesa. As imprudentes, a chama já estava apagando, e elas chegaram para as prudentes e disseram assim, já sei,
empresta um pouquinho do que você tem, para que a gente possa recepcionar o noivo junto com vocês. Aí eles vão dizer, não tem como. Porque Jesus vai dizer o seguinte: Jesus ele prega um negócio do cristianismo, que é a base do cristianismo, que é a comunhão, o compartilhamento. Jesus compartilhou pão, peixe, compartilhou, a igreja compartilhou seus bens, em Atos 2. Mas Jesus está querendo mostrar também que tem coisas que são intransferíveis. Isso. Tem coisas que não podem ser compartilhadas. Meu Deus. E uma dessas coisas é a unção, não é compartilhar. Meu Deus. Eu posso interceder por você, mas trazer unção para você não posso. Isso. Eu posso pedir para Deus te curar, mas trazer a intimidade que eu tenho com Deus para você, eu não posso. Isso. Porque relacionamento com Deus não se aluga e nem se compra. Relacionamento com Deus é entrega, é busca, é pessoal, é individual. E Jesus vai dizer, não deixe chegar no tempo que você vai pedir algo intransferível. Meu Deus do céu. Busque agora, se entrega agora. Por quê? Porque já bateu aqui, irmãos, eu já vou entregar, já são 9h10, mas o noivo ainda não chegou. E se o grito da meia-noite ainda não rompeu a hora, você pode ter a noção do seguinte: eu tenho a oportunidade de buscar azeite de reserva ainda, porque o noivo ainda não chegou. Se o noivo não teve o grito da trombeta, não teve o anúncio de que ele está voltando, você tem a oportunidade de manter a sua reserva cheia. Aí elas, no final, elas têm um conselho: vai buscar, vê se tem alguém que vende. Elas foram, o noivo chegou. As prudentes entraram no banquete. Só que aí Jesus não diz que elas conseguiram o azeite. Não tem nada dizendo aqui que todas conseguiram azeite. Está dizendo que elas voltaram desesperadas. Senhor, abre a porta. Abre a porta para nós. E ele vai repetir uma resposta que Jesus ensina em Mateus 7, no final do Sermão da Montanha, que vai dizer: muitos dirão que expulsaram o demônio, que curaram o meu nome, que batizaram o meu nome, que pregaram o teu nome, mas eu vou dizer: afasta-te de mim, que eu não te conheço. O final é: com certeza nos afirmo, eu não vos conheço. E Jesus termina dizendo: portanto, vigiai, para que não sabeis o dia, nem tão a hora que o Filho do Homem chegará. Aí ele retorna para o verso 44. Quando Jesus termina essa parábola, ele vai seguir para outras, para a gente encerrar aqui. Ele não está dizendo que ele está identificando quem não tem azeite, mas ele está expressando: eu não quero que todos fiquem sem azeite. Ele não está trazendo ponderação, dizendo: está vendo? O fulano daqui está sem, a fulana está com. Ele está dizendo: você que está sem, você tem a oportunidade de ter. Maravilha. Você que está vazio, você tem a oportunidade de ser cheio. Você que tem problema, o problema está esvaziando a tua botija, está esvaziando a tua candeia, mas tem algo que você não precisa sair para comprar, está disponível gratuitamente para você receber, porque você é a virgem nos últimos dias. Fica de pé. Aleluia, glória a Deus. Coisa linda, Jeová. Aleluia. Você é a virgem do último dia. Eu creio. E a gente está tendo, irmãos, virgens no automático, sem reserva nenhuma. Pessoas cultuando sem expectativa. A gente, irmãos, eu e minha esposa, a gente tem um negócio que a gente sente a dor da igreja, a gente tem esse problema. Isso é uma vantagem e uma desvantagem tremenda. Porque a gente já chegou em cultos, irmãos, que a gente sentiu a dor de ver o povo. Não é aqui, mas de ver o povo desanimado, de ver o povo apático, mas não porque está passando dificuldade, mas é porque nitidamente que a chama se apagou. Deus. Mas Deus que nos traz a mensagem. A dificuldade não pode ser sinônimo de chama apagada, porque a reserva ela independe da situação. A disponibilidade do azeite independe da situação. Você pode estar no leito de morte e teu azeite ser cheio lá e você triunfar até a morte. Você pode estar passando por um tempo em que a sua família está na pior crise
Você está esperando o resultado de alguém ao seu lado. Você está esperando o resultado da nação brasileira, do Bolsonaro, do Lula. Você está esperando o resultado das nações mundiais. Você está esperando o resultado do seu patrão. Mas o resultado está na botija de azeite que foi confiada a você. O resultado da sua vida está no azeite que Jesus confiou na tua jornada. Glória a Deus. Eu vou orar para renovação agora, para entregar para o pastor Leoí e você. É o momento de você encher a tua botija de azeite. Pastor, até pediu uma autorização para quem quiser vir na frente receber uma imposição de mãos, uma oração, para ter a botija de azeite recarregada pelo Espírito Santo. Aleluia. Você pode vir aqui.